Desde criança, eu aprendi que tudo que eu quisesse na minha vida, eu deveria pedir para Deus. Eu aprendi que o poder não estava em mim, o poder estava fora, estava num ser divino e que se eu me comportasse, se eu obedecesse a Ele, eu teria todos os meus pedidos ali atendidos de acordo com a sua vontade. Porém, o que aconteceu foi que, com o passar dos anos, conforme eu ia adquirindo ali conhecimento, conforme eu fui me abrindo para outros conhecimentos, diferentes daqueles que foram me ensinados ali na infância, eu descobri uma verdade. Eu descobri que havia outro tipo de conhecimento relacionado a como o universo funciona, a como tudo isso, as realidades funcionam, e também descobri que não havia ninguém lá fora tentando me castigar, esperando obediência de mim. Eu entendi que pedir não era a forma mais inteligente de se conseguir algo que você quer quando se trata do universo. Eu entendi que o segredo da manifestação tem muito mais a ver com o nosso estado interno do que com uma petição propriamente dita. E de repente tudo ficou muito claro para mim, porque desde sempre eu sempre via as pessoas pedindo, suplicando a Deus por coisas, e com o passar do tempo eu via que a vida dessas pessoas, elas não mudavam, permanecia do mesmo jeito, elas estavam sempre pedindo as mesmas coisas ano após ano. E foi através do autoconhecimento que eu conseguia entender que pedir está ligado à falta. Você só pede algo quando você não tem. E o que isso tem a ver com a manifestação? Isso tem a ver, pois o universo, ele funciona ao contrário. Você não pode pedir quando você quer algo. E nesse meio tempo, eu aprendi que você deveria agradecer. Agradecer não só por aquilo que você tem, mas também agradecer por aquilo que você ainda deseja ter, como se você tivesse. E durante muito tempo eu fiz isso, eu comecei a agradecer pelas coisas que eu queria, no meio das coisas que eu já tinha, pois diz que assim você confunde ali o seu cérebro para que você não crie resistência, né? Para que o seu cérebro não diga que você não tem aquilo. E é claro que isso é uma técnica muito válida, pois funciona assim você agradecer, né, por aquilo que você ainda quer. Porém, esse é um passo que muita gente não fala muito sobre o como que agradecer também pode gerar um tipo de resistência. E no caso eu digo agradecer, ficar agradecendo ainda pelo que você não tem. E por que isso? Eu sei que vai um pouco na contramão de vários conteúdos, né, aqui na internet sobre lei da atração e, como eu disse, funciona em grande parte. Mas por que somente agradecer também não funciona para muitas pessoas, assim como pedir também eu vi ao longo da vida não funcionar? O fato é que muitas pessoas desconhecem ou esquecem que o universo ele é totalmente coerente. Ele só vai trazer para a sua realidade aquilo que é coerente com você, com o seu estado interno. É aquela regrinha básica que você precisa ser para você fazer e, consequentemente, você ter aquilo que você deseja. E é por isso que quando a gente não se torna aquilo que devemos nos tornar para poder ter aquilo que queremos ter, a gente acaba apenas agradecendo como se já tivesse aquilo, sem cumprir a outra etapa, a gente acaba também entrando aí nesse looping que seria o de resistência. E acabamos entrando aí num estado até mesmo perigoso de achar que nós não temos todo esse poder que acreditamos que temos. E quando eu continuei me aprofundando no assunto, eu acabei descobrindo que existia muito mais coisas do que apenas a lei da atração que tanto conhecemos. Eu cheguei ali ao conceito de eu superior. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. É como se o nosso eu superior se dividisse em várias partes de nós mesmos, também conhecido como eu paralelo, né? E todos esses eus paralelos,
tivessem ali coexistindo ao mesmo tempo. É como se não existisse passado, presente e futuro. Essa definição de passado, presente e futuro é uma definição que nós, seres humanos, damos, para colocar uma ordem cronológica, digamos assim, mas na verdade é como se isso não existisse. É apenas tudo coexistindo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E o que ocorre? A nossa mente aqui, física, ela é uma mente, digamos assim, limitada. Ela só consegue ver o agora. Ela não consegue ver o futuro. E todas as vezes que nós sobrecarregamos ela, acreditando que nós podemos controlar o nosso futuro, a gente acaba também entrando numa questão de resistência e sobrecarregando a nossa mente física, pois ela não foi preparada para isso. Já o nosso eu superior, que vê as infinitas possibilidades, todos os nossos eu paralelo convivendo ali ao mesmo tempo, é como se ele conseguisse ver qual é a possibilidade que é melhor para nós naquele momento. E a gente tenta fazer isso com a nossa mente física e, como eu disse, acaba se frustrando, porque como a gente só consegue ver o agora, isso é claro que vai dar errado. Então, toda vez que eu e você queremos algo, a gente já idealiza como que aquilo vai ocorrer. Quando a gente coloca metas, a gente coloca datas, ou seja, traçamos essa linha do tempo linear que é muito da nossa realidade física. E quando aquilo que a gente deseja não vem do jeito que a gente planejou, no tempo que a gente planejou, a gente começa a se questionar se realmente aquilo é para nós, se de repente não existem escolhidos e nós não somos um deles. A gente começa a se sentir insuficiente por não ter alcançado o que a gente queria naquele determinado tempo. E é claro que muitas questões estão sim relacionadas à nossa questão, nosso estado interno, as nossas sombras, as nossas crenças. Porém, há algo mais profundo ainda, que também é uma das questões que poucas pessoas falam, que é sobre a questão de tema de vida. Aquilo que eu e você veio aqui para viver e que dentro desse tema de vida temos algum grau de liberdade, ou seja, não quer dizer destino, em nada tem a ver com destino, porém você não vai fugir muito do tema que você veio para viver. Isso não significa que você não possa fazer escolhas de acordo com aquilo que você está desejando, principalmente se o seu desejo é um desejo genuíno seu, pois eu acredito também que ao viver essas realidades com eus paralelos, eu também acredito que se eu e você temos um desejo genuíno de algo, isso significa que algum eu nosso paralelo já vivenciou isso. Só que como a nossa mente física não consegue ver o depois, só consegue ver o agora, e o nosso eu superior consegue ver todas as possibilidades coexistindo ao mesmo tempo, então muitas das vezes ele vai ver que, de repente, o melhor caminho para nós é um caminho assim, com círculos, com altos e baixos, diferente daquilo que a gente quer que seria uma linha reta, porque isso também faz parte do nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento, e é por isso que é tão importante a gente se manter neutro diante das situações, não praguejar, não ficar entrando naquele estado de negativo, se tornando negativo, porque muitas das vezes aquela situação que não ocorreu da forma que você gostaria que ocorresse é apenas um aprendizado para poder te levar para um próximo passo que vai te levar para aquilo que você deseja. Eu sei que se manter positivo o tempo todo é meio que irreal, é até considerado aquilo que chamam de positividade tóxica, mas não é sobre isso que eu estou falando. Porém, se você tem duas opções diante de um acontecimento, de algo que te aconteceu, você pode ficar negativo ou você pode ficar positivo, é claro que você vai ter muito mais benefícios, e eu não estou falando nem de manifestação, eu estou falando de benefícios internos mesmo, de você se manter mais no positivo do que no negativo.
Ou seja, é não gerar resistência naquela situação, porque você, com a sua mente física, que é limitada, que só consegue ver o agora, não sabe o porquê aquilo aconteceu e nem que aprendizado ou até onde aquilo pode te levar. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é realmente tentar se manter ou mais positivo, ou pelo menos neutro, nenhum nem outro naquela situação. E eu entendi que isso é fluir com a vida, é fluir com o fluxo. É quando você não dá uma percepção negativa ou positiva às coisas, ou seja, você não cria resistência ao fluxo da vida. E quando você chega nesse estado, é aí que você passa a ser aquela pessoa que atrai aquilo que você deseja. Você não precisa se esforçar, você não precisa contar não sei quantas vezes, repetir quantas frases ou pedir para você conseguir conquistar aquilo que você quer. Simplesmente aquilo que é para ser seu vem para você. Confie em você, confie no processo, faça o que estiver ao seu alcance da melhor forma possível e saiba que tudo que você precisa para fazer o que você precisa hoje, você sempre terá. Você pode analisar toda a sua vida, como eu fiz essa análise na minha vida, e eu percebi que tudo que eu precisava para fazer aquilo que eu precisava fazer naquele dia, naquele exato momento, eu sempre tive. Pode não ter sido aquilo que eu queria naquele momento, mas tudo aquilo que eu precisava, eu sempre tive. E esse é o maior segredo da manifestação.